Em diferentes etapas da história da humanidade, podemos identificar que Deus disponibiliza uma última mensagem como advertência. E nesses últimos dias não é diferente. O Senhor tem uma última mensagem para o seu povo. E qual seria esta mensagem? Seria, na verdade, as 3 mensagens angélicas. O nosso objetivo neste seminário é estudar cada fragmento das 3 mensagens angélicas contida em Apocalipse 14, a fim de termos uma compreensão mais ampla e definida de qual seria a essência desta última mensagem de advertência. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Ao analisarmos as Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos perceber que, em diferentes ocasiões, a humanidade atingiu o seu ápice na corrupção. E para advertir os fiéis que viviam nesses períodos, Deus sempre mandava uma última mensagem de advertência. Quando abrimos a nossa Bíblia lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver que toda a temática daquele capítulo aborda sobre a corrupção do gênero humano. Ou seja, a impiedade prevalecia em toda a extensão do planeta. E logo, a partir do capítulo 7, veio o juízo. No entanto, este juízo não foi executado sem que houvesse uma última mensagem de advertência. Uma mensagem que pudesse apelar a todos os viventes daquele período, a fim de que eles tomassem uma decisão consciente de aceitar, abraçar, mudando a sua vida, ou de rejeitar a mensagem. É triste notarmos, mas nos dias em que esta mensagem soou, no período do dilúvio, somente 8 pessoas aderiram às advertências. Somente Noé com os seus filhos, esposa e suas noras. Mas fato é que nem todos os que entraram na arca eram justos, mas pelo menos aceitaram a mensagem de advertência. Então, nos dias de Noé, as 3 mensagens angélicas foram proclamadas. A irmã White fala que as marteladas que Noé dava na construção da arca era o evangelho sendo pregado. E quanto tempo durou esta mensagem? Esta última mensagem no período pré-dilúvio. A Bíblia relata que foi 120 anos, Gênesis 6. Durante 120 anos, nos dias de Noé, as 3 mensagens foram proclamadas de maneira poderosa, em um alto clamor. Quando avançamos, por exemplo, agora para a destruição de Sodoma e Gomorra, não foram destruídas sem antes haver uma abarcante advertência. O livro do Gênesis, ainda no capítulo 18, informa que 3 anjos foram enviados àquela cidade, porém só 2 chegaram até a cidade, porque um permaneceu com Abraão, mas ali existia a mensagem dos 3 anjos. Então, 3 anjos foram enviados para advertir aquela ímpia cidade. O capítulo 18 de Gênesis, no verso 21, ainda declara que os anjos disseram que iriam averiguar a cidade, ou seja, aquela cidade seria submetido a balanças para ver se existia justiça ou impiedade prevalecendo, a fim de que, em frente aos resultados desta pesagem, o juízo seria executado. E a pesagem aconteceu no momento em que houve a intenção de todos aqueles habitantes de abusarem sexualmente
dos anjos que ali estavam. Houve uma pregação do evangelho, de uma última mensagem naquela cidade, e 2 Pedro 2, versos 7 e 8, diz que Jó era justo e vivia no meio daqueles injustos. O capítulo 19 de Gênesis diz também que as próprias pessoas falavam que Jó, um estrangeiro, queria fazer-se de juiz sobre eles. Então Jó, como justo, como declarado pelo apóstolo Pedro, fazia frente à iniquidade prevalecente naquela cidade. Então houve um clamor das 3 mensagens angélicas naquele momento. Naqueles dias houve uma última mensagem. Se nós fôssemos repassar todas as trajetórias mais importantes da história do povo de Deus, ou mesmo da humanidade na época antiga, nós vamos perceber que Deus sempre enviou uma última mensagem. Em Daniel 5 não foi diferente. No livro de Jeremias, no capítulo 51, diz que 1 ano antes da destruição de Babilônia, houve rumores de que os medos estavam vindo contra a Babilônia, ou seja, existia uma mensagem de advertência: tomem cuidado, o perigo está nos espreitando, o perigo está iminente, e a mensagem foi rejeitada, até que veio Mene, Tekel, ou seja, caiu Babilônia, pesado foste na balança e fostes achados em falta. Novamente vemos ali um tipo das 3 mensagens angélicas. Mene, Tekel, Ufarsim. As 3 mensagens angélicas, sendo uma última mensagem de advertência para os babilônicos nos dias do rei Belsazar. Então, em diferentes lugares das Escrituras, nós vamos identificar uma última mensagem de advertência sendo proclamada. Não seria diferente nos nossos dias. Quando avançamos para Apocalipse 14, a partir do versículo 6, que diz: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. Portanto, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica. A irmã White fala que as 3 mensagens angélicas é a última e solene advertência a ser proclamada nesses últimos dias antes da segunda vinda de Jesus. Por isso que o texto começa dizendo que o anjo seguiu dizendo com grande voz, ou seja, uma mensagem urgente. Se você sabe que um tsunami está vindo e você tem um filho residindo às margens do mar, você não proclamaria a aproximação do tsunami com grande voz? Sim, obviamente. Por que você faria? Porque a mensagem era urgente, importante e implicar em salvação. É isso que está acontecendo em Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas, que na verdade é o Evangelho eterno, é uma mensagem de salvação. É uma mensagem que vai levar as pessoas à salvação ou à perdição. Por isso que o anjo proclama esta mensagem com grande voz. E nós sabemos que o anjo ali não é um anjo literal enviado dos céus, mas são os mensageiros. E nós sabemos que esses mensageiros inicialmente foram os mileritas. A partir de 1840, a irmã White fala que a primeira mensagem angélica começou a soar. E foi uma após a outra, e no final, nos dias em que nós já estamos vivendo, nos dias finais, as 3 mensagens angélicas vão se avolumar, formando assim um alto clamor. Então, Deus incumbiu a última geração de proclamar as 3 mensagens angélicas. Hoje existem muitas pessoas proclamando mensagens que não têm o seu ponto de inserção nas 3 mensagens angélicas. Existem mensagens que são relevantes, necessárias,
mas nós devemos nos fiar na última solene advertência. Deus não nos incumbiu de ser juiz de outros. Deus não nos incumbiu de ser consciência do outro. Deus nos incumbiu de pregar as 3 mensagens angélicas. Esta é a sua missão. Esta é a minha missão. Esta é a nossa missão. E neste último dia 29 de junho de 2018, tivemos o privilégio de dar início a esta série, as 3 mensagens angélicas, aqui em Minas mesmo, porém ao leste, no município de Taparuba. Ali os irmãos organizaram um lindo sítio, né? Até gostaria de parabenizar aos irmãos que fizeram um trabalho tão excelente, todos, não vou mencionar por nomes porque são muitos e eu não quero correr o risco de esquecer de alguns. Mas foi um trabalho maravilhoso que vocês fizeram ali e tivemos a oportunidade de dar início a esta série. Porém, como se tratava de uma vigília, começamos cerca de 2, 3 horas, não me recordo, se estendeu até 11, meia-noite, não deu tempo de abordar todos os temas. Contudo, demos início e estudamos pelo menos a introdução às 3 mensagens angélicas e pelo menos umas 2 ou 3 palestras pertinentes já à primeira mensagem angélica. Bom, nós não conseguimos concluir naquela oportunidade, mas vamos fazê-lo agora, desde aqui do nosso estúdio. Então todos aqueles que estiveram presentes na vigília e que perceberam que nós não concluímos o assunto, porque eu não quis defasar o tema, poderão ter a oportunidade de assistir agora através dos vídeos que vamos produzir. Taparuba fica situado ao leste de Minas Gerais. Ali existe um grupo de irmãos, adventistas, claro, pessoas muito sinceras, muitos já vivem no campo, por exemplo, o Ramon vive no campo, o Demétrio já vive no campo, entre muitos outros, o Tiago também, com a sua esposa, já vivem no campo e já desenvolvem os seus projetos, já desenvolvem as suas pretensões ali e têm tido muito sucesso. E a cada 2, 3 meses eles têm realizado uma vigília que, para a honra e glória de Deus, tem sido bem frequentada e regada de muitas orações e verdadeira contrição. Então que o Espírito Santo possa continuar abençoando vocês, meus queridos irmãos de Taparuba, e agora teremos a oportunidade de avançarmos até o final da série As 3 Mensagens Angélicas, a Última Advertência.